Ao que parece, estamos presenciando o início do fim desse governo. Depois de muitas medidas atrapalhadas tomadas em 2023, que geraram grandes problemas, e realmente 2024 foi o ano da colheita, né? Colheita de muita tempestade que esse governo plantou em 2022, isso não parou por aí. Esse ano de 2025 nós imaginamos que vai ser ainda pior. E depois daquela notícia da questão do monitoramento do Pix, ficou ainda pior a situação do Lula. E nós vemos aqui que, inclusive, o pessoal mais voltado à esquerda, que costuma ser mais otimista com esse governo do Lula, eles já estão percebendo. O William Vac diz aqui, Lula 3 está trilhando uma rota fiscal insustentável e arrisca crise política. Vemos aqui na Folha de São Paulo, né? É urgente retomar a esperança. Premido pela onda obscurantista e pela crise internacional, o governo Lula ruma para o colapso. E aí, a gente vê aqui que o UOL fez uma pesquisa. A aprovação do governo desaba após monitoramento do Pix e Lula perde apoio entre mais pobres e eleitores do Nordeste. Hoje, então, as pessoas mais voltadas à esquerda, o pessoal que seria a base ali do Lula, começam a perceber o desastre que foram todas as medidas tomadas desde o começo do governo até agora. Aquela história de gasto é vida, de dobrar o número de ministérios, de colocar um monte de gente em cargos que já tinham sido extintos, tudo isso não está dando certo. Aumentou muito o gasto público sem ter a contrapartida, apesar de ter aumentado tantos impostos, aumentado taxações, inclusive imposto de compras internacionais, e tinha mais essa aqui que a própria Receita Federal, o secretário da Receita Federal, falou que visava arrecadar pelo menos mais 10% com essa medida de monitoramento do Pix. Então, mesmo com tudo isso, não está sendo suficiente para poder tapar o rombo, o buraco que o Lula acabou gerando. E isso gera insatisfação, isso gera necessidade de tomar mais dinheiro emprestado, isso gera necessidade de imprimir dinheiro. E aí o que acontece? Inflação no final das contas. E as pessoas estão já começando a perceber. E a queda desses 5 pontos percentuais que a pesquisa acaba afirmando aqui, não foram de pessoas que migraram para o otimismo ou achando que o governo está muito bom e passando para regular. Saiu de muito bom para péssimo. Então as pessoas já estão percebendo a tragédia que vai ser esse ano. E aí, o que acontece? A gente começa a ver aqui, ó, um problema que teve. TCU bloqueia 6 bi de recursos do programa Pé de Meia do governo Lula. Nesse programa, o Lula ele simplesmente autorizou o gasto com esse projeto sem ter passado pelo Congresso. Ou seja, o Congresso não autorizou, não tinha de onde ia vir a fonte desse recurso. A própria lei traz esse tipo de prática como um crime de responsabilidade. E o que acarreta agora o último ponto, que é a oposição articula o impeachment de Lula por aqui coloca supostas irregularidades, né, no pé de meia. TCU bloqueou 6 bilhões do programa, mas o governo recorreu à decisão. Imagino que eles colocam aqui supostas porque querem se resguardar e ver como é que vai ser a decisão final do TCU, já que o PT ele entrou com um recurso contra essa questão. Bom, então o que a gente tem diante de tudo isso? A gente tem um governo fraco, que foi implantado, que não tinha apoio popular, que teve TSE colocando o dedão lá na balança para poder realmente favorecer esse governo. Eles fizeram tudo o que podia e mais um pouco para conseguir colocar o Lula na presidência. E aí se tornou esse governo fraco, que precisa comprar apoio, que precisa jogar aí milhões e milhões em emendas parlamentares para conseguir ter alguma coisa aprovada. E aí o resultado final a gente vê isso. Não tem apoio popular, não tem mais de onde tirar dinheiro, que a única coisa que precisa ser feita de fato é começar a cortar despesas. Só que o Lula não pode fazer isso porque se ele começa a cortar, acaba perdendo mais apoio ainda e aí só acelera a derrocada. Então a gente imagina que esse ano esse governo ele vai afundar. Por quê? Todo o cenário a gente percebe, não está mais tendo apoio popular, as pessoas já estão muito insatisfeitas e o impeachment ele não é só uma ação jurídica ali, ele não é só uma penalidade, mas ele também é uma ação política e precisa ter essa comoção popular. Então a partir do momento que as pessoas começarem a se manifestar, começar a buscar, precisa sim do fator que vai estimular isso, sim, precisa, mas hoje a gente vê que o Lula está muito mais fraco do que ele jamais esteve, mesmo em outros momentos quando tinha razões para ter impeachment, por exemplo, quando teve o Lula 1 e tinha o escândalo do mensalão, ele não sofreu impeachment porque tinha muito apoio, era aquela a informação centralizada, eles conseguiam ainda manipular as pessoas. No Lula 2 teve o Petrolão e da mesma forma não teve impeachment, mas agora as pessoas conversando entre si, falando, vendo o que está acontecendo, as coisas estão diferentes. Então, eu acredito que isso aqui vai dar muita força para essas primeiras manifestações e a gente vai ver o que vai acontecer daqui para frente. Como a tendência vai ser piorar bastante, mais e mais pessoas vão perceber para onde que o Brasil está se encaminhando e vai fortalecer essa multidão pedindo pelo impeachment. E a gente imagina que seja muito grande a chance da gente conseguir. Tá, gente? Por esse vídeo é isso, forte abraço e até a próxima.